Salve, salve rapaziada, seja bem-vindo ao canal DP Channel, hoje com, claro, o pós-jogo de Bragantino 2 e Inter de Limeira 0. Vamos explicar os detalhes dessa partida e também já projetar a partida diante do Mirassol neste sábado. Fica com a gente que tá só começando o nosso pré-jogo e pós-jogo também. É isso, rapaziada, estamos aqui para falar da vitória do Bragantino por 2-0 contra a Inter de Limeira, começando já, claro, com os gols. O primeiro foi marcado pelo Aderlan, eu até acho que ele foi o melhor da partida, mas os dois autores dos gols foram os dois melhores do Bragantino na partida. O Bragantino atuou bem melhor do que nas últimas duas oportunidades, contra São Bento e também contra o São Paulo. O Aderlan fez o primeiro gol, uma bola que sobrou para ele na entrada da área, ele de pé direito acabou soltando uma sapatada, sabe quando pega na cara da bola? O Aderlan pegou na cara da bola, estufou as redes do Rafael Pim. Esse é o nome do goleirão da Associação Atlética Internacional, a Inter de Limeira, o Leão da Paulista. E o segundo gol foi do Elinho, contra-ataque rápido do Bragantino, envolvimento também do Arthur e do Claudinho. Os dois jogadores jogaram bem, Claudinho voltou a jogar muito bem, ainda não aquele Claudinho do Campeonato Brasileiro, o melhor jogador do Brasil na competição, mas enfim, contra-ataque, o Aderlan roubou a bola, acionou o Arthur saiu correndo com aquela velocidade dele, tocou para o Claudinho, que esperou o momento certo como meio campista clássico que é, e tocou de pé direito para o Elinho de pé esquerdo fazer o gol, que coroa também a boa atuação no Elinho aí na partida. O Elinho que vem atuando muito bem, né? Eu acho que é um dos principais jogadores, faz muita falta quando não joga hoje no Red Bull Bragantino. O Bragantino que jogou com o Cleiton no gol, jogou com o time titular, até como prevíamos aqui no canal. Aderlan na direita, o Aderlan além do gol tomou um cartão amarelo também. Léo Ortiz e Fabrício Bruno formaram a dupla de zaga. Na esquerda o Edmar, o meio campo com o Raul, que saiu para a entrada do Jadson Silva, o Lucas Evangelista, que talvez tenha sido o mais abaixo do Bragantino na partida, ele tomou cartão amarelo, saiu para a entrada do Ricardo Hiller, o Claudinho no ataque, o Arthur pela direita, o Elinho pela esquerda e o Ítalo. Bom, alguns pontos cruciais da partida. Um deles é que o jogador da Inter de Limeira foi expulso, o lateral direito, Matheus Alexandre, e quando ele tomou o segundo cartão amarelo, primeiro que para mim ele já tinha que ser expulso na primeira falta que ele fez no Elinho, um carrinho muito maldoso, carrinho por trás, é que era muito início do jogo, mas se fosse seguir a regra, a Edna Alves que estava apitando a partida, e eu gosto da arbitragem da Edna no geral, mas na partida de hoje ela foi muito mal, até lembrou aquela arbitragem que ela fez naquele fatídico jogo do São Paulo. Mas ela acabou indo mal, ela poderia ter expulsado ele, deixou ele em campo, aí ele fez uma falta no Claudinho, em um drible desconcertante do Claudinho nele, ele acabou fazendo falta e ela aplicou o segundo cartão amarelo. Só que ela esqueceu de dar o vermelho para o jogador. É que o jogador fez uma autoconta ali, né? Matemática simples, 2 cartões amarelos, um vermelho. Mas ela esqueceu. Não sei se ela não levou o cartão vermelho para o jogo, o que eu acho muito improvável, porque se ela tivesse esquecido o cartão vermelho, ela ia perceber na hora e o quarto árbitro ia dar um cartão vermelho ali para ela. Eu acho que ela esqueceu mesmo ali na hora de mostrar o cartão vermelho para o jogador. Acabou sendo o que mais repercutiu na mídia aí sobre essa partida, né? Mais até do que a boa atuação do Bragantino, voltando a ser um pouco daquele Bragantino que o torcedor de Bragança Paulista ficou acostumado a ver. Agora, se mantém como líder, é claro que tem 3 jogos a mais do que o Palmeiras, que é o segundo colocado do grupo C, mas chega a 14 pontos, após 7 partidas, conquista 4 vitórias e não tem muito tempo para pensar não, e daqui a pouco a gente vai falar do jogo de sábado, deste sábado contra o Mirassol. Antes, vamos ouvir o que disse após a partida o técnico Maurício Barbieri? Primeiro, fiquei muito feliz que a gente voltou a ter uma atuação mais próxima e regular do que a gente vem apresentando em outros jogos, criou bastante, envolveu o adversário, criou muitas oportunidades de gol, isso sempre tem que ser enaltecido. Eu concordo que a gente precisa buscar cada vez mais eficiência, esse é um ponto importante, porque a gente foi definir o jogo só no final e assim mesmo eles com um a menos, esse 1-0 poderia mudar de figura numa bola parada, numa bobeada, né? Então é um ponto que a gente tem que trabalhar e tem que ajustar. Agora a questão da eficiência ou da contundência sempre é uma questão complicada para qualquer treinador, envolve tempo, a gente sempre trabalha esse quesito e vem trabalhando já há muitos meses, já falamos isso em outras oportunidades, né? O que fica e eu acho que tem que ser enaltecido é o jogo que a equipe fez, dominou o adversário, criou muita chance, impôs o jogo inteiro e conseguiu uma vitória importante. Pergunta do Diego, da 102, se
Se você pensa em poupar os titulares na segunda, depois do domingo, né? O jogo é sábado e segunda, se você pensa em poupar os titulares ou pelo menos mesclar bastante antes do jogo da Sul-Americana. Olha, eu vou fazer uma avaliação amanhã, o intervalo é muito reduzido, a gente sabe disso, já conversou sobre isso anteriormente, mas é um período aí de excepcionalidade, então primeiro eu tenho que ver quem tem condições de jogar no sábado, essa é a minha ideia, tentar colocar em campo a melhor equipe para enfrentar uma equipe difícil, complicada como é a equipe do Mirassol, e aí só a partir de então que eu vou pensar na segunda-feira e no jogo da Sul-Americana. Pergunta do Rodrigo, do Correio de Atibaia, que falou de você repetir boa parte do time do último jogo, qual é o seu objetivo em repetir o time? Eu acho que a gente teve um intervalo aí razoável, foi possível recuperar os jogadores, então eu entendi que a gente tinha condição de entrar com os mesmos jogadores por ter tido um intervalo suficiente de recuperação sem correr riscos excessivos. Isso muda para sábado, então como eu disse, eu vou fazer uma avaliação amanhã de como é que eles vão estar. E mais uma vez, tem que colocar sempre a melhor equipe. Não existe grupo 1 ou 2, ou A ou B, ou titular ou reserva. Existe o grupo do Red Bull Bragantino e quem entrar vai sempre entrar determinado e disposto a buscar as vitórias para nós. Pergunta do Diego, da 102. Hoje você tinha apenas o Edmar como lateral esquerdo. Mesmo com o Luan machucado, você não trouxe o Everson. Se tem algum motivo para isso? O Everson teve um problema pessoal e por conta disso ele precisou furar o protocolo e aí a gente, respeitando o protocolo, não podia, já não levou ele para o jogo contra o São Paulo e está respeitando o prazo agora para ele fazer as testagens para que ele possa voltar a estar em condição com o grupo. Pergunta do Everson, da 102 para terminar. Depois dessa sequência e ainda a que virá de jogos, o que os números estão mostrando na questão física e se existe alguma preocupação sua nesse sentido? Não tem nada fora da normalidade os números, a equipe hoje foi intensa, como costuma ser, foi bastante agressiva, não deu espaço ao adversário, como volto a dizer, assim como a gente procurou fazer contra o São Paulo no jogo anterior, infelizmente a gente acabou tomando um gol contra que definiu a partida, mas a ideia é sempre essa, sempre entrar com uma equipe em condição de ser bastante intensa, bastante agressiva, que é a identidade que a gente tem conseguido consolidar ao longo dos últimos meses. Tá ótimo, Maurício, obrigado. Ok, tá aí a entrevista do técnico Maurício Barbieri. Perceba que tanto eu como o Rodrigo Seixas participamos e falando do nosso querido Rodrigo Seixas. Rodrigo, chega aí com aquela análise que a gente já está acostumado a gostar bastante. Fala Diego, olá, todo mundo está acompanhando aqui o canal DP Channel, hoje falando sobre o Bragantino 2, Inter de Limeira 0, jogo pela quinta rodada do Campeonato Paulista, essa tabela um pouco maluca, esse jogo valeu pela quinta, e o Bragantino acabou ganhando de 2-0, não foi uma partida assim tão fácil, o Bragantino acabou usando os titulares, todos os 11 titulares que o Maurício Barbieri poderia escalar foram escalados, ele só não escalou o Luan Cândido que está com problema na coxa, né, tá com dor na coxa, então acabou não sendo relacionado, então ele não jogou, de resto jogou todo mundo. E no primeiro tempo, foi um primeiro tempo assim que não pareceu ser tão intenso do Bragantino, não pareceu ser tão forte, mas se você olhar em estatística, foram 12 finalizações do Bragantino, né? O Bragantino finalizou bastante, e principalmente com o Arthur, né? O Arthur teve 2, 3 chances claras ali de marcar gol, e acabou desperdiçando as 3, né? O Arthur recebeu a bola do Raul, um ótimo lançamento, 2 do Elinho, o Elinho que foi o melhor jogador da partida, vindo aqui pela esquerda ele foi driblando, criando jogadas, sofrendo faltas, e ele foi o principal jogador aqui, ele que no jogo contra o São Paulo fez falta, e hoje ele foi o melhor, ele faz uma das jogadas, ele toca para o Arthur livre ali, ele acaba errando, então o Elinho aqui pela esquerda foi o ponto forte do Bragantino. No segundo tempo, o jogo foi mais ou menos parecido, o Bragantino começa tendo algumas chances, o Claudinho tenta uma de cabeça, só que o Roger pelo lado da Inter era o cara mais perigoso, ele marca um gol de cabeça no primeiro tempo, o gol é anulado por impedimento, no segundo tempo ele também marca um gol, que também é anulado, né, contra-ataque, a bola lançada para ele, ele chuta enganando o Cleiton, que acho que saiu um pouco mal ali do gol, então ele acaba acertando o gol, mas impedido, o VAR mostrou que estava impedido, depois de um tempinho mostrou até a linha daí o VAR até mostrou na linha lá que ele estava impedido. O Braga ele ainda estava com a dificuldade de marcar um gol e o Matheus Alexandre foi expulso. O Matheus Alexandre fez uma falta no Elinho no primeiro tempo, depois ele faz no Claudinho, é expulso, sai bravo, tudo, e o time do Braga passa a ter um jogador a mais e o jogo fica um pouco mais fácil. O gol saiu uns 3 minutos depois com o Aderlan, primeiro,
Acho que nem sai o gol por causa da expulsão, porque o gol é de uma bola parada, então com um jogador a mais, talvez o gol acabasse saindo do mesmo jeito, um chute de fora da área, ele pega um rebote de uma jogada que começa no escanteio pela direita, a bola vai para o outro lado, volta para ele e acaba saindo o gol. Depois disso o Bragantino diminui bastante o ritmo no jogo, passa a trocar alguns passes no meio de campo, enrolar um pouco o jogo, e a Inter até que vai para o ataque mesmo com um jogador a menos. É aí que o jogo fica tranquilo para o Bragantino, que tem 3 chances de matar o jogo em contra-ataques. A primeira o Claudinho desperdiça, a segunda o Arthur desperdiça, e no final a Elinho acaba marcando o gol e concretizando a vitória. Bragantino que ainda não está jogando o máximo que pode, falta um degrau ainda para voltar a jogar o que a gente já viu jogar no Campeonato Brasileiro do nível máximo, mas eu acho também que o time está tentando dar uma segurada para não estourar, tanto o Barbieri como os jogadores estão tendo essa cautela para ter o time inteiro para quando começar a Sul-Americana e as fases decisivas do Campeonato Paulista. Então eu acho que é isso, o Bragantino ainda vai ter para onde se acertar, precisa finalizar e matar melhor os jogos, mas isso já é um problema que o time tem há bastante tempo. Falta um atacante talvez com o mesmo potencial para decidir como o Roger tem, né? O Roger teve poucas chances no jogo, colocou 2 bolas na rede que foram anuladas, mas mostra que ele tem muito essa qualidade de definir, né? Coisa que o Ítalo não tem tanto, apesar de marcar gols, ele não é esse matador, esse cara diário. O Bragantino no elenco hoje, acho que o mais próximo disso talvez seja o Alejandro, que nem é tão assim, e nem joga tanto, né? Ele tem estado machucado há muito tempo, condição física ruim, então o Bragantino ainda tem esse ponto a evoluir. Hoje a marcação pressão no ataque já foi um pouco melhor, uma das chances dessa duelinho que eu citei com o Arthur é numa roubada de bola no ataque, então o Bragantino marcou bem a saída da Inter, que mal conseguiu sair jogando, e o time continua fazendo bem isso daí. O time agora tem mais uma sequência de jogos, né? Joga no sábado, depois na segunda-feira, então deve usar alguns reservas nesses jogos para depois estrear na quinta-feira, aí com o time titular contra o Tolima pela Sul-Americana. Então é isso, essa análise aqui um pouco mais curta hoje sobre o jogo do Bragantino com a Inter de Limeira. Valeu, Rodrigo Seixas. Bom, tenho 2 recados para falar aqui antes de trazer a programação do Bragantino e a agenda a partir de agora também. Tem notícia também quanto a jogador que está saindo, jogador que pode estar chegando, mas deixa eu falar aqui rapidão da Farmasousa. Farmasousa, que é uma farmácia muito maneira da cidade de Piracaia, do meu parceiro Carlinhos, que está fazendo um trabalho muito legal nessa pandemia, atendendo todos os seus clientes também por disco entrega, delivery, no WhatsApp. Então, este é o contato. Se você está necessitando de alguma coisa e é aqui da região Bragantina, é de Piracaia, não perca tempo, dá um salve no WhatsApp, fala o que você quer, qualquer tipo de remédio, remédios com preços promocionais ou também na parte de cosméticos, tudo aquilo que tem na farmácia. A gente sabe que na farmácia tem quase tudo o que a gente precisa, então dá um toque lá na Farmasousa. Valeu, Farmasousa, pela parceria de sempre, assim como as lojas da Fanda. Valeu, seu Luiz, valeu, André, estive com eles esses dias em Bragança Paulista, naquele papo muito maneiro lá na Rádio 102 FM, e eles estão com a gente, inclusive continua o cupom de desconto que te dá o frete grátis nas lojas, no site da Dafanda, dafanda.com.br. Não perca tempo, na Dafanda você encontra tudo para presentear, claro, a sua namorada, a sua mulher, a sua mãe, a sua irmã, uma variedade incrível de produtos. Bom, pessoas da minha família, minha patroa, todo mundo já comprou, vai lá, aproveita o cupomzinho de desconto, só colocar lá Diego que você não vai pagar o frete, e a Dafanda entrega para toda a região Bragantina em menos de 48 horas. Então aproveite aí as promoções das lojas da Dafanda e também da Farmasousa. Bom, deixa eu trazer aqui as informações finais do nosso vídeo. Lembra que adiantamos quanto ao Tony Anderson? Toda aquela questão do empréstimo para o Bahia até o final do ano? Se concretizou. Ainda não foi oficialmente anunciado pelos clubes, mas o Tony Anderson deve jogar mesmo no tricolor de aço até o final da temporada, emprestado aí pelo Bragantino. E sim, o Gabriel Novaes deve nas próximas semanas ou até nos próximos dias se apresentar em Bragança Paulista para o Red Bull Bragantino também, centroavante que estava no Bahia, mas pertence ao São Paulo. O Bragantino adquirindo aí 70% dos direitos econômicos do jogador. E para não deixar passar, tivemos também nessa quinta-feira
o jogo lá no Rio de Janeiro, Vasco da Gama e Flamengo. E não é que o Vasco ganhou de 3-1 e sabe quem jogou muito. Aliás, quem tá jogando muito e fez um golaço? O Morato. Que golaço do Morato, tá metendo a 10 no Vasco. Vale lembrar que ele ainda pertence ao Red Bull Bragantino, está emprestado à equipe Cruz Maltina e acabou metendo um golaço e sendo aí um dos maestros, um dos precursores dessa vitória surpreendente do Vasco contra o Mengão. Bom, e fora isso também o Bragantino, que ficou em Limeira após esta partida, após essa vitória, né? A comissão técnica achou até melhor por conta do desgaste, já voltar à noite para Bragança Paulista seria um pouco cansativo mesmo. Toma o café da manhã no hotel em que está hospedado, depois do café volta a Bragança Paulista, os jogadores descansam um pouquinho, almoçam, treinam à tarde e já ficam no centro de treinamentos concentrados. Antes do treinamento da tarde ainda tem uma bateria de testes de Covid-19 para saber se todo mundo está ok para a programação, que é pesada, é puxada. O Bragantino tem o Mirassol, sábado, 8 horas da noite em Bragança Paulista, apenas um dia de descanso, rapaziada. 2 dias, né? Tem a sexta-feira inteira e depois também tem o sábado, mas não é descanso, né? O jogador de futebol, ele treina, ele tem ativação, tem os trabalhos de academia e tudo isso, de recuperação física, de fisioterapia, de fisiologia. E também joga na segunda-feira. Então joga no sábado, joga na quinta, joga no sábado e joga na segunda-feira. Segunda-feira é contra a Ponte Preta, também em Bragança, 8 horas da noite. E muito provavelmente o time do Red Bull Bragantino nessas 2 partidas será completamente alternativo, para não dizer quase todo reserva, né? Com os jogadores que não atuam com frequência, até porque na quinta-feira tem a estreia contra o Desportes Tolima, time da Colômbia, o jogo que é aqui no Brasil, provavelmente em Bragança Paulista, que depende até de uma aprovação do Ministério Público, porque estão aceitos pelo governo estadual os jogos depois das 8 horas, para não conflitar com o toque de recolher, para não haver aglomerações em qualquer estabelecimento por conta, né, em decorrência dos jogos de futebol ou de eventos esportivos coletivos. Então resta saber se vai rolar essa autorização do Ministério Público para o jogo contra o Tolima da próxima quinta-feira ser em Bragança Paulista, mas é a estreia do Bragantino na Copa Sul-Americana. E o Barbieri deve poupar nos 2 jogos antes, Mirassol e Ponte Preta, por conta deste duelo contra os colombianos. Rapaziada, é isso, o nosso pós-jogo aqui no DP Channel. Curte, compartilha muito com todos os seus amigos, toda a sua galera, que ajuda muita gente também. Se inscreve no canal, ativa as notificações. E é isso, Diego Pérez, Rodrigo Seixas, DP Channel, tamo junto, até o próximo vídeo. Não sei o que eu tô fazendo, demorou, é nóis, valeu.